partir do momento que uma pessoa não tem um nome, não tem direito a uma identidade, não tem direito a ter sua história contada, isso cria um apagamento de desumanização completo, assim. Oi, eu sou a Alessa, do Cultura Faz Falta. O Cultura Faz Falta está com uma série de entrevistas com pessoas do setor cultural e convidados. Hoje quem está com a gente é o Chico Felitti. O Chico é repórter e ele ganhou os prêmios Comunique-se e Petrobras de jornalismo. Ele é autor dos livros Ricardo e Vânia, sobre a vida de Ricardo Correia da Silva, pejorativamente conhecido como o Fofão da Augusta. Ele também escreveu Mulher Maravilha, que é a biografia da Elke Maravilha, e ele lançou recentemente o livro A Casa, que é a história da seita do João de Deus. E aí, Chico, tudo bem? E aí, Alessa, como você está? A gente está nesse momento pandêmico que colocou, principalmente no começo, o ócio como uma possibilidade. As pessoas que puderam se isolar, se isolaram, e esse ócio, a princípio, era uma promessa, e a gente viu que não é todo mundo que está conseguindo ter esse ócio, mas as pessoas que estão fazendo esse ócio produtivo, muitas vão se apoiar ou já estão se apoiando na cultura. Qual que é o papel da literatura e do livro nessa passagem pela pandemia? Cara, acho que é bem por onde você começou mesmo, assim, de repente as pessoas mais privilegiadas que podiam fazer quarentena, que podiam trabalhar de casa ou trabalhar menos, ficar em casa, se viram cheias de tempo livre, e daí veio uma sanha meio capitalista de, tá, então agora eu vou fazer lotes desse tempo e eu vou fazer coisas que eu nunca tinha feito. E muito desses planos de coisas a fazer passavam pela cultura, né? Eram de consumo cultural. Acho que esse recorte capitalista não leva em conta o estado de espírito. Assim, às vezes você não está com paz de espírito para sentar e ler uma coisa que não faça sentido com o momento. Você ter tempo livre não significa que você vá usar aquele tempo livre e você consiga domar sua atenção e falar, agora eu vou sentar e ler Tolstói a obra inteira. Mas as pessoas tentaram otimizar, que é um verbo horroroso, mas tentaram otimizar esse tempo novo que elas tinham na mão para um consumo cultural. E daí, em seguida, acho que nas primeiras semanas de quarentena já veio um sentimento de frustração das pessoas acharem que não estavam rendendo, outro verbo horroroso, né? Traçaram metas que elas não conseguiam cumprir, e acho que agora nós estamos num terceiro momento, que é encontrar o consumo literário, o consumo cultural que faça sentido para você, que você consiga sustentar nesse momento. E as pessoas, pela minha percepção, estão lendo mais e estão descobrindo interesses em coisas que elas não necessariamente sabiam que tinham. Então, em vez de ler os grandes clássicos, muita gente está lendo livro científico. Assim, tem um livro maravilhoso que chama Imunidade, da Eola Biss, que é sobre vírus, sobre como funcionam vírus e como funcionam vacinas e como funciona... É super coerente com o momento que nós estamos vivendo, assim, por mais que ele não fale sobre o coronavírus. De qualquer maneira, está sendo positivo, acho, para o consumo de cultura e mostrar o quanto é essencial. Assim, as pessoas, imagino que estejam consumindo mais cultura nesse momento, de Netflix a livro, assim. Só que talvez não da maneira que elas esperavam inicialmente, que é uma lógica muito ainda trazida desse universo capitalista do trabalho, né? De não vou render e vou ler um livro por mês. Acho que está sendo mais o que conseguimos fazer do que o que queremos fazer. E eu gosto até da desconstrução dessa sanha capitalista. Eu questiono um pouco a motivação das pessoas que fazem meta de leitura ou meta de... Então, para que você está lendo? Assim, se você não está fluindo, se parece que é só para postar, se parece que é só para ter um número para ticar da lista. E como que você vê também essa coisa de, tipo, uma vez que a pandemia imprime essa pausa e faz essa reflexão, cara, então agora você vai ter que lidar com o ócio, a primeira coisa que vem à mente é, agora a cultura, de repente, é trazida para um lugar central de preenche esse vazio, do assim, tempo. vai preencher esse vácuo. Acho que é isso, é uma epifania meio ingênua, assim, de achar que você não fazia só porque você não tinha tempo. Assim, não, eu não estou lendo a biografia da Hillary Clinton de 600 páginas só porque eu não tinha tempo. Daí, de repente, é capaz que você tenha um pouco mais de tempo e você não vai fazer do mesmo jeito porque não existe prática, né? De treino. Leitura, como tudo, é uma questão de treino na vida, acho. É como um músculo, assim, sabe? É como fazer um esporte. Você não vai sair fazendo uma travessia de 10 quilômetros no mar depois de nunca ter nadado. Não, agora eu tenho tempo e o mar está na minha frente, eu vou lá. As pessoas não fazem isso porque é imprudente.
Então, por que elas esperam a mesma coisa do consumo cultural? Eu não entendo, assim, acho uma visão um pouco ingênua, mas acho massa que muita gente esteja passando por isso, assim, e esteja reabsorvendo o hábito e aprendendo como um hábito, assim, tá, então talvez se eu lesse todo dia na minha vida e eu achasse um tempo e compartimentasse, eu conseguiria ler mais e conseguiria ler as coisas que eu gostaria, em vez de ter esses respiros, assim, a cultura vira meio a amiga do tempo ocioso, assim, vira o trabalho que você enfia no tempo ocioso. E isso pode causar alguma frustração até o consumo cultural chegar num ponto que acho que é mais realista, que não, é um complemento, é um exercício de alma, é um exercício de conhecimento que eu vou dedicar algum tempo, mas não vai ser o que vai preencher todo o meu tempo, porque você não é um acadêmico que vive de ler 12, 14 horas por dia, não, ainda mais em tempos difíceis que nem esse, sabe, que sua atenção, você está o tempo inteiro tenso, o tempo inteiro televisão falando de morte, o tempo inteiro bombardeado de informação, não é uma coisa que você consegue. Que bom que fosse se a gente conseguisse mudar a chavinha e falar, não, agora eu estou em paz e vou ler toda a obra do Eça de Queiroz, mas acho que não tende a ser assim com a pessoa média. Chico, agora nesse momento também de isolamento, a gente observa uma cidade meio em suspensão, com menos gente na rua. A sensação que dá é que a cidade consegue se revelar para a gente de uma maneira que antes da pandemia e com a opressão de tanta gente na rua, a gente ficava muito numa função de sobrevivência, de conseguir trafegar na cidade, e agora essa cidade parece que se revela para a gente de uma maneira um pouco mais organizada e não sobre essa opressão de números em cima dessa cidade, né? Qual que é a narrativa que pode ser colocada nessa cidade em suspensão, neste vazio, nessa pausa que a cidade mostra para a gente nesse momento de pandemia? Cara, eu acho muito rico narrativamente e fiquei muito curioso e trabalhei muito com isso nas primeiras semanas, porque era uma cidade que ela foi parando aos poucos, né? Ela não parou de uma hora para outra. Então, nas primeiras semanas, eu fiquei muito curioso para saber como os lugares iam morrendo, eles iam parando. Então, eu saí e comecei a frequentar os lugares que eu sabia que estavam fechando. Então, eu fui até a maior sauna gay da América Latina, que fica aqui pertinho da minha casa, 5 minutos andando, e consegui conversar com o último cliente deles, antes deles fecharem. E entender assim o que é isso, assim o que é uma cidade meio perdendo capilaridade, porque era isso, a cidade agora só os órgãos essenciais da cidade estão funcionando, né? Se ela fosse um corpo, só o coração e o cérebro agora estão funcionando. Tudo o resto que não é estritamente essencial está em criogenia, está congelado. E eu queria muito acompanhar esse momento. Como você bem disse, parecia que era só ligue os pontos, assim, você só se deslocava na cidade do ponto A para o ponto B, você não se importava com o tracejado. Então, você precisava ir da sua casa para o escritório, do escritório para a reunião, da reunião para a academia, e a chegada era o propósito, né? O fim era o ponto que você ia chegar. Então, você andava pela cidade meio sem se importar, assim, era só um problema. Assim, você pensa na cidade como o problema do trânsito para chegar em algum lugar. E de um dia para o outro, para esse recorte, claro, que é elitista, de pessoas que podem ficar em casa aqui no Brasil, é um recorte completamente de classe, né? Mas, de qualquer maneira, a cidade já mudou com isso. Nós vivemos numa cidade hoje em dia que não existe mais um problema de trânsito, que é um dos maiores problemas do DNA de São Paulo. Assim, São Paulo é uma das cidades com o pior congestionamento do mundo. Daí, de repente, de um dia para o outro, isso que era essencial e era a medula da cidade, a gente jamais acreditou que fosse deixar de existir, deixou de existir. Não tem mais horário de rush, não tem mais congestionamento, não tem mais, isso é culpa da escola que reabriu, porque nas férias o trânsito é melhor, e sempre botam a culpa na criança, né? Isso muda muito a nossa apropriação narrativa da cidade, né? É uma outra cidade. Se ela vai retomar exatamente como era, eu acho que ainda não está claro, ninguém sabe, mas hoje São Paulo enfim, todas as grandes metrópoles, Rio de Janeiro, Porto Alegre, são outras cidades. E existe um trabalho de documentação a ser feito, assim, nesse estado de exceção. É um estado de exceção, né? A cidade está em suspenso, como você disse, tudo está em suspenso. Tem muitas histórias a se contar aí. Acho que as redes sociais ajudam muito. A gente está vendo essas transformações acontecerem na cidade, por mais que a gente esteja deslocado da cidade, né? Por mais que grande parte das pessoas estejam dentro de casa, a gente está vivenciando isso pelas narrativas. Então, a apropriação do que acontece com a cidade passa muito pela narrativa. E é a percepção, né? A realidade passa a ser as narrativas a que você tem acesso. O acesso à narrativa vai ser o seu acesso à realidade, vai ser o acesso ao que está acontecendo no momento. E o Chico, você acha que essa suspensão pode construir outra narrativa na hora que a gente voltar? A gente consegue impactar como a cidade na hora que a gente tiver que ocupar ela de novo?
Eu acho que vai dar um gosto de possibilidade. Acho que muita gente está tendo um gosto de possibilidade de, tá, a vida podia ser diferente. A vida que a gente já tinha como um tabuleiro montado não necessariamente precisaria ser assim, porque a gente está vivendo de outra maneira. Não acho que seja um copo meio cheio, acho que é um copo completamente vazio a pandemia. Acho que, por efeitos práticos, vai ter poucos aspectos bons, mas se existe um aspecto bom que abriu é diferença de vida, assim. Diferença de, talvez não fosse necessário eu ir para Faria Lima todo dia trabalhar e ficar 2 horas no trânsito e ter que comer uma comida ruim a R$ 47 o quilo numa fila quilométrica só porque era o estabelecido. Eu acho que nós estamos num momento em que o estabelecido provou que ele pode ser mudado assim, de um dia para o outro, porque ele foi mudado literalmente de um dia para o outro. E o campo de possibilidades é vasto, mas se a gente vai abraçar alguma delas e vai mudar os meios de produção, até como a gente narra histórias, já não sei. Como veio, pode ir. Assim, se tiver uma vacina e em 3 meses o mundo volta ao normal, talvez nossa memória seja mais forte do que a gente pensa e esteja nos nossos músculos, e 2021 a gente já esteja de novo na fila do quilo de R$ 47. Então você tem o lugar do trabalho, que é um lugar que a gente está numa hierarquia do que quem é patrão e quem é empregado. E aí você tem o doméstico, que é muito estabelecido em cima da heteronormatividade, então tem essas relações entre homem e mulher. E tem esse terceiro lugar, que é um lugar que é do espaço conjunto, um espaço da cultura, que é um espaço de encontro no qual a conversa é o primeiro ponto, esse lugar de pertencimento e igualdade, como meio que teia das relações de comunidade e como um lugar de sustentação da democracia, também um lugar de promoção da narrativa, né? A pandemia acabou com o terceiro lugar, colocou o primeiro lugar e o segundo lugar todo mundo junto. Então, a gente não tem mais essa diferenciação entre o que é doméstico e o que é o trabalho. A gente também não tem a diferenciação ou temos esse impedimento da rua. Então, onde é que está esse lugar do encontro, da conversa que se estabelecia na rua de uma maneira mais simbólica? E é muito maluco porque é o primeiro a morrer, né? O terceiro lugar foi o primeiro e foi assim, ó. Foi tipo, tá, acabou, e é o primeiro a morrer e o último a voltar, assim, é o que menos tem perspectiva. A gente não tem ideia de quando a gente vai ter essas ágoras de novo, esses lugares de convívio e de troca cultural e de teatro, cinema, enfim, casa de show, espetáculo, esse tipo de coisa, encontro literário, sarau. E, ao mesmo tempo, isso está se provando super necessário, né? Porque é o que as pessoas mais sentem falta e onde elas mais se refugiam. E daí a gente começa a procurar em outros lugares. Assim, a gente vai procurar em live, a gente vai procurar em clube de leitura virtual, a gente vai procurar em festa de Zoom. E você tenta criar esse terceiro lugar artificialmente. Então, você muda a luz da sua sala, bota um computador, enche a cara e fica pelado na frente de uma câmera, de tanto que a gente tem esse afã de convívio, de troca, né? E de produção de uma teia. Mas a gente ainda está tateando muito. Assim, acho que estamos longe de conseguir substituição, porque talvez não tenha uma substituição à altura, né? Porque é o mais complexo deles, porque é o que mais exige convívio. Acho que está na natureza dele exigir o convívio, exigir a presença e exigir o diálogo. E a tecnologia não é muito boa para diálogo de muita gente, né? Mas você acha que em algum momento a tecnologia vai conseguir ser esse terceiro lugar? Duvido. Porque acho que é justamente o que falta a tecnologia, né? A cultura e o convívio humano e a troca e o calor e a arte não são encampadas pela tecnologia, né? São o que vai além. O que tem de extraordinário no consumo cultural, seja ler um livro, seja ver um quadro, ele te desperta uma coisa que é indefinível, né? Que é a beleza, que é um arrebatamento. E se você consegue substituir isso por uma visão distanciada, por uma visão eletrônica, acho que difícil para quem já viveu. Então, talvez se for uma quarentena que vai durar 3 gerações, as gerações vindouras, a geração do seu filho talvez consiga, mas para a gente acho que vai sempre parecer um arremedo. A experiência do teatro existe há 3, 4 mil anos, como ela é, e ela pouco mudou. Assim. Então, quer dizer que é um projeto de sucesso por algum motivo, se ela mudou pouco também. Né? A gente está passando por um momento de tragédia, né? Apesar da gente tentar se ocupar com outras coisas, a gente sempre tem que voltar para esse lugar inicial, que a pandemia é uma tragédia. Pensando que a Covid está colocando esse trauma
tem gente que está sofrendo esse trauma em graus maiores e em graus menores, em pessoas que tiveram familiares perderam as suas vidas e que tiveram a vida completamente alterada de uma maneira devastadora, pessoas que perderam seus trabalhos, pessoas que estão sofrendo de depressão. Então, em maior ou menor grau, todo mundo está passando por um período de trauma, né? A pandemia, ela tem essa cara de trauma coletivo. Qual que você acha que é o papel do livro, da literatura, na superação desse trauma? Acho que tem duas frentes bem importantes. Uma que é da não ficção, na qual eu faço parte, que é documentar. Assim, a gente está vivendo uma guerra invisível. E não digo que é só invisível porque o vírus é invisível, mas a gente está cada vez mais perdendo a sensibilidade. É isso. Assim, no começo, parece que estava tudo em carne viva, então tinha 10, 20 mortos, era uma coisa muito grande. Só que a repetição, esse dia da marmota que a gente está vivendo, que todo dia é uma contagem de morto que aumenta, a gente tem uma tendência a ir se afastando disso, afastando nossos sentimentos disso, até porque existe um cansaço, né, da repetição, da repetição, da repetição. Então acaba criando uma insensibilidade. Acho que a escrita de não ficção entra aí para retomar essa sensibilidade, para retomar e mostrar o que está de fato acontecendo, porque essa questão de numerar a morte acaba ficando um pouco maçante, um pouco distante da sua realidade. Quando você consegue ilustrar de fato o que está acontecendo, se aproxima e você vai mostrar o que é essa guerra invisível de verdade. Então você vai mostrar, por exemplo, que uma mulher que trabalha no IML e é médica legista recebeu o corpo do ex-marido dela sem saber, que foi uma entrevista que eu fiz hoje de manhã, e ela estava num dia de trabalho qualquer, trabalhando muito mais, porque as pessoas estão morrendo muito mais, e daí de repente chega um cadáver para ela exumar e é o ex-marido dela. E ela não sabia. Então isso está acontecendo no mundo, isso são histórias que estão acontecendo agora lá fora e que, se não são contadas, elas vão ficar restritas. E nossa visão de mundo vai ficar restrita. Então acho que a literatura de não ficção entra em mostrar esse mundo que está acontecendo e que esse registro ele serve para mostrar o que é o mundo hoje. E o mundo mudou, né? O mundo mudou muito rápido. Para trazer, então essa pessoa que morreu era uma avó que amava muito a neta dela, e eis ela dizendo que amava a neta dela em áudios que ela mandou e que amava o Bate do Cidade Alerta, e uma vez o Bate mandou um beijo para ela no programa e ela chorou e gravou um vídeo dela chorando e mandou para a neta, que é uma outra história que eu cruzei recentemente. São pessoas, é essencial mostrar que são pessoas para lutar contra essa natureza humana de se afastar demais e de achar que o caos está lá fora e eu estou aqui dentro. Não, o caos está em todo lugar. O caos está rondando, o caos possivelmente vai se aproximar da sua família, porque ele vai se aproximar de muita gente. 50 mil mortos, 100 mil mortos, 200 mil mortos é relativo e abstrato. Assim, acho que não tem a força de uma história forte, não tem a humanidade de uma pessoa que morreu. Assim, esses números não guardam a humanidade dessas pessoas que morreram. E acho que é necessário você ter alguma dimensão da humanidade das pessoas que morreram para conseguir fazer alguma coisa. Então, esse ato de você conseguir dar nome e enterrar as pessoas é essencial para a gente acessar a categoria de humano, né? A gente se entende como humano também pelo o tipo de funeral que a gente concede aos nossos mortos. E a gente está vendo na pandemia dinâmicas e a gente está passando por coisas que a gente passou quase que na ditadura. Não é quase, é na ditadura. Pessoas que deram tchau para suas famílias e depois nunca mais foram vistas, pessoas sendo enterradas em valas que mais parecem mar de caixões. Como que você vê essa necessidade da gente de revisar esse momento, esse passado histórico sombrio no qual a gente foi atravessado por mortes que não foram homenageadas e as pessoas não tiveram seus nomes, ou seja, não ascenderam à categoria de humano, e a gente passando por tudo isso novamente. O que a gente consegue aprender
nesse momento com a pandemia que nos remete diretamente a um período da ditadura lá atrás? Olha, a minha percepção, o que eu venho aprendendo é que é um plano sofisticado de desumanização, como você bem disse, assim, porque a partir do momento que uma pessoa não tem um nome, não tem direito a uma identidade, não tem direito a ter sua história contada, isso cria um apagamento de desumanização completo, assim, que pode parecer pouco, pode parecer só do plano simbólico, mas a cultura é operação do simbólico. A gente só opera o simbólico. E isso é uma desoperação do simbólico. Você está tirando a humanidade das pessoas a partir do momento que você desqualifica a história delas ou nem permite que a história delas seja contada. E é exatamente contra isso que acho que é importante lutar, porque tem um efeito muito prático. A não nomeação, a não narrativa da vida das pessoas faz com que isso pareça muito distante de você. É a conversa do Ulisses com o Ciclope Polifemo, assim, ele só derrota o Ciclope quando ele descobre o nome do Ciclope. Porque você saber o nome de alguém é você conhecer essa pessoa e ter algum poder sobre ela. Então o Ciclope, quando pergunta para o Ulisses qual é o seu nome, ele responde: meu nome é ninguém. A nossa percepção do mundo é muito narrativa, né? É muito de símbolo, é muito. Você não precisa conhecer a Madame Satã para admirar imensamente a Madame Satã. Você não conhecia o Ayrton Senna e você chorou por causa da morte dele, porque a gente constrói as coisas por historinhas, assim, são narrativas. Tudo no mundo são historinhas. Eu acho uma sofisticação muito grande, feita por gente que não é sofisticada. Não acho que o presidente seja sofisticado, nem ninguém que está ao lado dele ali tem um mínimo de sofisticação de inteligência. Eu só acho que eles estão macaqueando o que já fizeram antes, assim, macaqueando o que para eles foi o período áureo do Brasil, e de áureo não tem nada, assim, acho de uma infâmia gigantesca. Não vamos confrontar quem elegeu essa pessoa, vamos mostrar para essas pessoas, vamos convencer essas pessoas de que podia ser a mãe dela, de que podia ser o irmão dela, e que a verdade é sempre melhor do que a mentira. Chico, muito obrigada. O Cultura Faz Falta segue com essa série de entrevistas todas as segundas e quintas a 1 hora aqui no IGTV e no canal do YouTube. Compartilhem, conversem com seus amigos e álcool gel para todo mundo.